Suco! Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Sim, É- sim. Muito Ele é bom. o cara mais famoso do piano do Brasil, na minha visão. Para Caraca. com isso. Vamos Muito lá ainda. bom. Agora o Isaías Nani. É o cara Isaías que tá aqui do Tavares meu lado. Nani pra vocês, gente. Eu não me Tamo apresentei aqui. também, cara. Mas Rafael olha que Guizo. coisa, a gente tá aqui e a gente é mais de uma área meio audiovisual assim, mas a gente tem os nossos pezinhos na música aí, né? Áudio, visual. Entendeu? Qual que foi a piada? É que sempre tem o áudio antes do visual. Exato, exato. E isso é muito bom falar, porque hoje a gente vai falar de música, Psicologia. efeito sonoro, tudo que envolve o áudio, que fica na nossa cabecinha aqui. Por trás da música sempre tem alguma coisa que te toca lá dentro, tá? Estamos aqui com quem? Querido Vaz Lemes, Antônio Vaz Lemes, né? Antônio Isso Vaz aí. Lemes. O E aí? piano que toca, beleza. E aí? Estamos Grande piano que distantes, toca. mas... Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz também de estar aqui. Pô, eu fiquei muito feliz que o Guizo falou, o Antônio tá chegando. Quem é Antônio? Quem é ele? Eu Falou. falei, não, calma lá, eu conheço o Vaz Lemes. Quem é Antônio? Aí ele falou, não, o nome dele é Antônio. Eu falei, caraca, muito bom. Pois é, isso é uma coisa que até rola. Mas como é que é te chamar? É de piano que toca ou de Vaz Lemes, Antônio Vaz Lemes? Eu sou o Antônio Vaz Lemes, criador do piano que toca. Olha aí. Muito bom. E você, assim, pra galera que não te conhece, como que você se apresentaria, assim, falando o que você faz na vida profissional, tanto fora da internet como dentro da internet? Eu sou pianista e professor. Acho que são essas duas minhas. E hoje em dia criador de conteúdo, né? Também. Mas sou criador de conteúdo porque sou pianista e professor. Senão não teria razão de criar conteúdo. Então, acho que é mais por aí. Uhum. E quando que você teve, tipo, uma virada assim na cabeça e falou, pô, eu tenho essa noção aqui e vou fazer conteúdo? Poxa vida, o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre trabalhei com ensino, né? Como professor Aham. de piano. Trabalhei numa escola muito bacana aqui em São Paulo chamada EMIA. Uma escola para crianças de 5 a 12 anos. Fiquei lá 18 anos. E lá eu sempre tive essa função, esse desafio muito grande que era encantar as crianças com relação ao piano. As crianças precisavam gostar. É fácil, né? O som encanta a criança. Sim, mas ao mesmo tempo O estudo que é difícil, né? é manter, né? Aham. É reter a criança interessada e me trazendo material para a gente continuar o trabalho. Porque a EMIA é uma escola livre. Acho que é aí que está o pulo do gato dessa escola que é tão sensacional. A EMIA, só para dar um parênteses aqui, ela é uma escola de artes que integra linguagens de música, teatro, dança e artes visuais. Então a criança tem tudo isso. Música é uma das coisas. E piano é uma das coisas da música. Então eu estou humildemente ali no meu canto, chamando a atenção. Olha, isso aqui é legal para as crianças. Uhum. Então eu sempre tive esse desafio de encantar mesmo e fazer com que as crianças gostassem do instrumento e quisessem aprender. A partir disso, se você pensar que a gente sempre vai ser criança de alguma maneira, a maneira que eu lidava com as crianças também servia para lidar com os adultos, para ensinar. Uhum. Então, eu na pandemia decidi fazer um curso online, que é uma coisa que estava rolando, né? E eu falei, olha, eu tenho um conteúdo que eu acho legal de ensino e vou gravar. Passei um ano todo gravando o meu curso. 140 vídeos, uma coisa maluca. Eu não tenho nenhuma experiência como vocês têm aí de audiovisual, de edição de vídeo, fiz tudo sozinho, né? Não, até a parte técnica, né, que é mais difícil, porque não tinha nenhuma de Final Cut, essas coisas, microfones, luz, e precisava ter, né? Então eu fiz Lançamento também, né? Depois. tudo isso, uma coisa assim monstruosa, assim, para quem não tem noção, né? Uhum. Fui aprendendo a fazer e lancei o curso e sabia, e lógico, eu precisava de uma rede social para divulgar esse curso. Uhum. E é por isso que nasceu o Piano que Toca, porque eu ia divulgar o meu curso. E ao mesmo tempo estava chegando o TikTok aqui no Brasil, e eu pensei comigo, puxa, entrei, estranhei e saí.
Aí eu falei, vou entrar de novo. Aí, como eu já estava produzindo alguns vídeos, joguei um dos meus vídeos lá, sempre com muita parcimônia, porque você fala, meu, as pessoas, quem me conhece, sabe que eu sou um pianista sério, né? A gente quer manter uma panca aí de que a gente é um profissional sério. E o TikTok tinha essa coisa muito aberta com relação a conteúdo e o que eu mais gostei. Ninguém me conhecia ali. Uhum. Então eu fiquei muito à vontade para falar, vou experimentar, eu vou errar à vontade aqui. E aí flopei muito e comecei a acertar sem querer. Sempre que eu sabia, sempre tive certeza que o que eu tava fazendo, que o que eu podia fazer ali era bom. Por mais que fosse uma experiência, era bom. Eu sabia que o que eu tenho para dizer é legal. Mas eu não sabia o que ainda as pessoas queriam ouvir de mim. Porque eu tinha muita experiência com teatro, tocando em espetáculo, em musical, fazendo recital de música clássica, de música popular também, acompanhando cantores, que eu adoro, canção. E eu falava, o que disso tudo eu falo nesse canal, né? Trilha sonora do Star Wars. Pois é, Pronto. até eu chegar nesse lugar, entender que isso era uma coisa... Acho que até eu me entender como uma pessoa geek também, sabe? Aham. Que eu sempre fui, mas não sabia. Uma coisa louca, eu sempre joguei muito videogame, sempre adorei ficção científica. Inclusive, quando a gente se conheceu, você estava indo assistir o filme do Mario, né? Claro. Pronto. Eu não contei isso, eu não sei se eu te contei isso, mas Não contou não. a É gente isso se mesmo. conheceu no shopping e ele tava, na verdade, ele tava comprando milkshake quando eu falava, É né? isso mesmo. Que situação, hein? Aí depois ele falou, eu tô indo assistir o filme do Mario, inclusive. Pô, eu fui assistir um dia depois do lançamento, assim, e foi em cinema de rua, então, acho que numa terça ou quarta, então tava praticamente vazia a sala, né? Porque não era Cinemark nem nada. E, nossa, eu e meus amigos sentamos ali, a gente ficou, caraca, o Mario no cinema. Se vocês ficarem, imagina eu, cara. É. Porque eu cresci jogando, assim. E o Mario, quando eu comecei a jogar, era uma coisa assim... Era muito novo. Era tudo muito importante, assim. Porque era uma evolução do... Eu sou do Atari. Meu primeiro videogame foi o Atari. Então, assim... Aquele mínimo de coisa que tinha no Atari em relação a pixel e a som, né? Aqueles sons sintetizados. Já era uma diversão muito grande. Quando chegou 8 bits do Mario, abriu-se um mundo, assim, para uma criança, era um brinquedo que eu podia manipular eletrônico, as imagens eram sensacionais, as ideias, as músicas, e era tudo ainda muito simples. Uhum. Então hoje eu penso, o que é para uma criança começar a jogar videogame, cara, que já tem esse cinema, né? Você entra dentro de uma história, mas isso é muito louco. Da mesma maneira que as crianças entram hoje num jogo muito definido e muito... quase como uma realidade virtual, eu entrava naqueles quadradinhos lá dos pixels, igualzinho. Duvido que tenha uma diferença para a emoção nesse teletransporte de mundos. Que coisa, né? Querendo ou não, ainda são quadradinhos, só que muito mais, né? Muito mais Muito menores, né? Muito menores, exatamente. Que loucura. E eu lembro que você comentou comigo que quando você assistiu esse filme e você falou assim, cara, quando entra a trilha do Mario Galaxy, Ah, sim, não. eu quase chorei. Ele falou. Eu realmente quase chorei, porque é uma coisa maluca. Não chora, cara, não chora. Não, calma lá. Não, calma, arrepiado. se acalma. Tô arrepiado. E ainda mais quando toca o Observatório da Rosalina, né? Porque isso daí eu tava tocando aqui. Da antes dele Rosalia? chegar. Da Rosalina. Da Rosalia, entendi. Ai. Calma lá. Não tem como. Não, pra começar. Mas foi ótimo. continua assim, sempre dando as exemplificações, que é legal. Isso muito que legal. você falou da criança, como que faz pra criança entrar ali. Meu, ontem, antes de dormir, você dormiu na minha casa. Ele dormiu na minha casa pra gente vir cedo aqui.
Não foi de boa. Aí tá. Aí só lembro que, tipo, eu deitei assim e falei, vou dormir. Mas antes eu dei uma olhada no TikTok. Achei um vídeo de um instrutor do MASP explicando uma obra, um quadro para uma criança, Sim. né? Tinha uns adultos atrás, mas ele estava explicando para a criança, para fazer a criança entrar ali na pintura, né? E o jeito que ele falava, ele pegou e começou a explicar, mas Ah, eu essa já vi menina, esse você cara viu? no TikTok, acho. Ele falou, Ele explica o que muito. você vê aqui? E Quero aí, muito conhecer esse canal. é muito legal. Quero Eu vou te muito mostrar me para eu manda. curtir o vídeo. Ele falou pra menina, o que você vê aqui? E ela falou, uma menina sentada num cavalo. A menina, mano, a criança devia ter uns 7 anos, 6 anos. E aí ele falou, mas como que ela tá sentada no cavalo? Ela falou, ela tá sentada de lado, de perna cruzada, não sei o quê. E ele, você sabe por que que ela tá sentada assim? E aí ele explicou o fato histórico e no final ele pegou e falou, sabe onde que tem isso? No filme Encanto da Disney. E a menina falou, nossa, Encanto, porque é uma realidade da criança. E aí depois ele, é muito engraçado, porque que ele explicou pra criança, é que ele mostra que um monte de adulto estava atrás também ouvindo a explicação dele. Olha que coisa, né? É. Então não é só na música que tem isso. Pegar essa. Como que pega a atenção de uma criança hoje em dia? Né? Esmiuçar linguagens, eu acho, é muito legal. Eu não conheço esse cara, mas eu conheço outros. Produtores de conteúdo? Mas antes disso mesmo, tinha programa, acho que na TV Cultura, de outros países traduzido ou com legenda, que tentavam explicar os quadros. Eu sempre fiquei encantado por esse tipo de conteúdo, porque é tão legal você entender que uma coisa que parece ali que tá dada, né? Um quadro tá dado, ou um tema musical tá dado, mas que existe uma complexidade por trás disso, né? Uhum. Que existe uma mensagem por trás disso. Sim. Uhum. Tem uma coisa que eu quero te propor, que é o seguinte. Você imagina, o quadro da Mona Lisa. Eu não sei que sentimento ela me transmite. Eu sei que ela tá sempre observando a pessoa. Isso é o que eu tenho na minha cabeça. Você deve ter a sua visão do que é a Mona Lisa. Mas se você fosse pegar os sentimentos, primeiro você descreve pra mim o que você sente olhando para aquele quadro e depois tenta traduzir isso no piano com a sua linguagem. Eu não sei se eu... Sabe o que eu precisaria ser? Compositor. Pra tentar tocar uma música que representa a Mona Lisa. Mas, por exemplo, ela te passa felicidade ou tristeza. Isso eu consigo te dizer. Eu acho que aquele pequeno sorriso dela tem uma malícia. Certo. Ela, de alguma maneira, tem uma malícia, acho que é uma boa palavra. É difícil colocar, dar nome para as coisas, né? São tão... Mas aí, pensa só, traduzindo uma imagem pro som. Se ela te passa uma felicidade, ou se ela te passa uma tristeza, você vai usar os acordes maiores, os acordes menores, essas coisas. Isso aí, muitas pessoas me perguntam. As pessoas chegam em DM para mim. Você tem um curso sobre isso? A psicologia das coisas. O que as pessoas querem? Uma receita. Elas querem muito uma receita, a receita da obra de arte, a receita do sucesso ou da transmissão exata de um sentimento. Não tem, cara. É muito louco a gente achar... E seria chato se tivesse. A coisa ia perder a graça. O mais louco é a surpresa. É o improvável, é o inesperado. Uhum. É isso que é a obra de arte. Sim. O Schubert tem uma... Que a galera da geração Z não faz ideia de quem que é. Schubert. Tá. Schubert é um compositor alemão, austríaco-alemão, do século XIX, que escreveu muitas canções. Ele viveu muito pouco tempo. Morreu, tipo, com 30 anos, não foi uma coisa assim? 30 anos, 31 anos. Olha aí. É Mas a única coisa que eu sei sobre isso. Mas só de canção ele escreveu mais de 600. Ele é o Manuel Gomes, né? Olha, Praticamente. a coisa assim é gigantesca a obra dele. Mas olha que interessante, todo mundo quer associar um acorde maior com sentimentos felizes e o acorde menor com sentimentos melancólicos tristes. Tá. Todo mundo concorda que tem alguma verdade nisso. Sim. Algum sentido nisso.
O Schubert, na última sonata dele, mas não só na última sonata, né, ele já estava sabendo que ia morrer e tal. Ele tem uma manha de inverter essas ideias completamente. Ele inverte completamente. Ele chega no momento de tanta elucubração e de tanta maturidade do discurso e da linguagem musical, artística dele, que quando ele usa um acorde maior, ele está querendo ser triste, elevado à potência. É tão triste que ele precisa de um acorde maior. Porque o menor já não dá conta daquilo que ele está querendo transmitir, de tão distante que o pensamento dele foi, ou de tão profundo que é o sentimento dele. Então, assim, seria muito bom se tivesse receita, mas a gente ia começar a achar que estava tudo dado. Mas tem um pouco, não tem? Se eu não me engano, tem um lance assim, tem algo antes do acorde maior, depois tem o menor e tem um ainda que é mais triste, não é Tem isso? dois, pra lá e pra cá. Explica, só demonstrando, é que eu não manjo de teoria musical. Como se vocês fossem mexer na luz, tá? A gente tem o acorde mais aberto de todos, por quê? A gente tá falando sobre distâncias e dissonâncias. Tem o maior, né? Mas Muito feliz. tem o maior, que é o aumentado. Uau, que feliz. Então, Muito claro. É onde tem mais luz. Aí você vai diminuindo a gradação de luz. Menor e diminuto. Aqui escureceu. Então vai, ó, da luz vai apagando. Mas isso tem a ver também com consonância, dissonância, né? Os intervalos. Porque antes dos acordes, a gente tem que ligam. Acordes são 3 sons ao mesmo tempo, né? Diferentes. O intervalo, acho que é onde a gente podia ter o princípio, né, das sensações. Porque tem os intervalos que são consonantes, que parecem concordar, né? O consonante significa concordar. Concordar. Ó, esse aqui é o mais consonante de todos. Parece que um som tá dando a mão pro outro, né? Abraçando o outro. Igual na música do Elvis, né? Ah, essa aí que eu usei justamente essa definição, esse conceito. E o dissonante, né? Que parece discordar. A partir daí você já tem. Acho que essa é a única receita A psicologia. que é a única receita que a gente pode ter é Mas isso sobre funciona concordar. Mas acho que é aquela coisa, né? Tipo, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. A gente não pode garantir que um acorde triste vai deixar uma pessoa triste. Entendeu? Ah, isso sim. Mas atinge uma grande parte de pessoas com um inconsciente parecido. Acho que é aquela coisa, tipo, é igual falar de gastronomia. Quando a gente pega e fala, cheesecake é uma maravilha, é gostoso. Pra mim é o melhor doce que existe. Mas é um doce feito de queijo, né, cara? Viu, olha que coisa. Eu acho perfeito. Agora você veio e falou, mas queijo? Queijo doce, assim... Entendeu? Não, né? Então acho que, não sei, eu acho que a gente pode juntar esses sentidos humanos pra falar de arte, né? Que nem a gente falou da Mona Lisa. E eu já vi muita gente falando, quando eu olho ela num dia que eu tô feliz, ela pra mim tá feliz. Ela tá sorrindo, aquele sorrisinho Agora, assim. quando eu olho ela num dia que eu tô triste, parece que ela me passa uma tristeza. Então parece que a Mona Lisa é um dos quadros que... Talvez isso tenha em todo quadro de alguma forma. Que quando você olha pra ele, ele te responde com o sentimento que você tá A dando. obra de arte. A obra de arte. É um espelho da nossa alma. Toda vez que a gente se depara com a obra de arte, a gente se vê diferente. Por isso que é muito legal ouvir música. A gente sempre vai ouvir diferente. Porque a gente sempre amanhece diferente. A nossa alma sempre está se transformando. E é isso que é legal. A obra de arte é um espelho da nossa alma. Pra gente se ver. A gente se encontra conosco na obra de arte. E pode ser dissonante, ou seja, Isso. você pode se ver de uma maneira, né? Eu me identifico com isso que eu tô vendo. Eu estou assim hoje. Mas Eu também sou pode ser assim dissonante. hoje.
Por exemplo, o seu ouvido está muito acostumado com algo muito belo, que você encontra beleza nas coisas mais eruditas, por exemplo. Mas e o jovem que ouve MC Pipoquinha, para você pode ser dissonante o mesmo som que para ele é consonante. É. Não sei, eu acho que eu não tenho esse preconceito, sinceramente. Você consegue transpor uma MC Pipoquinha? Eu não pra cá? conheço as músicas. Eu não conheço as músicas. Eu sei quem é, Aham. acho que sei, pelos shows e pelas danças, mas eu não conheço nenhuma música ainda. Então vou propor um novo exercício. Vamos lá, vamos aqui na Ó, psicologia. Posso tomar suco? Nossa, Vamos lá, vamos lá. é sobre Agora isso você que eu ia falou falar, nossa... Você falou... Gente, Exercício agora aqui, ó. a gente deixa a nossa jarrinha presente aqui, pra vocês verem que a gente tá fazendo e que a gente não tá colocando coisas proibidas na nossa bebida. Tá? Suquinho de maracujá, você curte? Maracujá eu adoro. Então vou te servir aqui. Suco dei de Inclusive, maracujá. já ia aproveitar para falar que você percebeu, né? O Guizo ele é uma espécie de mini Faustão. Porque ele vem aqui e propõe várias Obrigado. coisas, né? Como é que é? É agora! Não, cara, é porque Você quer? eu quero, com certeza. Eu fico fascinado com o piano e a psicologia junto. E eu quero propor experiências. Tem coisas que eu imagino e não sei fazer. Mas você sabe. Então eu falo e você faz. Será? Será? Eu posso tentar. Por exemplo, vamos lá. A gente vai brindar e vai tomar um suco vamos brindar, daqui a certo. pouquinho. Agora, Brindar é importante. vamos lá. Saúde. Saúde. Saúde pra gente. Muito bom. Diga. Uau. Vamos lá. A gente já tomou de maracujá, né? Parece que hoje ele tem um gosto diferente. Vamos lá. Falando nisso, o maracujá ele nos traz calmaria. Ele é amarelo, ou seja, ele traz uma felicidade. E é um suco, né? E o suco, o momento, uma sensação de beber suco, ela nos traz refrescância. Não é verdade? Nos traz um bom momento. Um momento em que a gente abstrai a vida e foca num copo de suco meio cheio ou meio vazio. Olha, tá filosofando, hein? Como que a gente pode traduzir isso, toda essa sensação de tomar um suco de maracujá, pro piano? Vamos experimentar, não precisa ser certo. Eu posso colocar muitas músicas e você pode concordar ou discordar comigo, de mim. Tudo bem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver também. O que é muito louco, as pessoas podem falar assim, não, isso que você tocou não tem nada a ver com essa sensação. Porque é muito pessoal. Uhum. Eu acho que eu sou... Tô perguntando como você É faria. o lugar do intérprete mesmo, né? E esse é, na verdade, eu vou falar pra você, já depois de um ano produzindo conteúdo, começa a aparecer nas minhas redes sociais, não digo que são haters, mas são pessoas que já falam assim, não, desculpa, mas não acho. Desde o começo do canal, eu tentei, eu preciso voltar a falar isso, Uhum. que o que eu faço ali são interpretações, que são visões minhas daquele momento. Mas Daquele dia. daquele Daquele amanhecer. momento, exato. Essas ideias nunca podem ser engessadas ou tidas como verdades absolutas. Sim. Porque elas são frutos de uma inspiração momentânea. E que se tornam reais e que ficam ali enquadradas por um Reels, por um TikTok. Mas são induções. Qual é o papel didático dessa história? Que eu acho que é o válido, né? Porque meu canal é de entretenimento, não é um canal de filosofia, Nem psicologia. nem psicologia. É entretenimento. Mas é poético, de alguma maneira. É você se expressando Né? como você sente. É né? poético porque é musical, eu uso palavras e eu levo a imagens que são Lúdicas, talvez. lúdicas e assim funcionam a ponto da pessoa falar, não, é isso, é tão boa ideia que é isso mesmo. Agora, eu vi uma professora de filosofia falando esses dias, eu adorei. Deixa eu ver se eu vou conseguir contar para vocês. É assim, que o poeta é um filósofo tardio. Deixa eu ver se eu estou falando certo, peraí. O filósofo é um poeta tardio.
e o poeta é um filósofo precoce. Qual que é a ideia disso? Eu ainda não entendi. Porque a gente, eu enquanto poeta, digamos assim, eu chego a filosofar. Eu tô falando sobre coisas tão bonitas que parece que eu tô filosofando, mas eu só sou um poeta. Já o filósofo lida com ideias tão incríveis do pensamento humano, que parece que ele está poetizando. Que quando você bate o olho em alguma poesia, parece que é uma filosofia. Exatamente, E vice-versa. E vice-versa. Mas será que os dois não são sempre a mesma coisa? Não, são campos do pensamento que são diferentes mesmo. Nossa. É uma loucura, né? Não, Porque eu não sei até muito certo bem ponto- diferenciar. Então, exato, até certo ponto você não sabe diferenciar. Olha que coisa. Olha isso, cara. A gente Porque tá as coisas muito- se confundem. Aham. Por quê? Tanto um quanto o outro, o poeta quanto o filósofo, eles procuram a beleza das coisas. É o belo. São as belas artes, né? Mas é a beleza do pensamento, Cara. São as belas artes. A das gente não fala da Belas ideias. Artes aqui. E outra é uma combinação das palavras, de ideias e de pensamentos. Quase é a mesma coisa, mas não é. Uhum. E a música está no meio disso tudo, querendo se expressar sem palavra nenhuma. E consegue. E consegue, às vezes, com muito mais efeito. Exatamente. Sim. Engraçado, né? Você falou de chamar a atenção de criança e tudo. Uma coisa que eu vejo muito, quando você pega metrô aqui em São Paulo, existe algo que é proibido e acontece. Mas é lindo quando acontece. É a única coisa que eu acho que, talvez, né? Tirando o jogo do bicho. Mas quando é proibido e acontece no Brasil, é lindo. Música no metrô, cara. Música no metrô, quando alguém vai lá, entra no vagão e começa a tocar qualquer coisa. Um Tim Maia que... Cowboy Fora da Lei. Cowboy Fora da Lei. Acontece com frequência. Em São Paulo, impressionantemente, é o repertório mesmo, quase sempre, pra todo mundo. Mas quando a pessoa entra e toca, sei lá, um violino... Você gosta? Não é só que eu gosto. Meu dia fica 200% melhor. E eu vejo sempre que tem uma criança, às vezes dá pra você ver nitidamente, assim, não é querendo julgar, mas você tem a percepção de que aquela mãe com aquelas crianças ao redor, eles moram em algum lugar que passa um pouco mais de dificuldade financeira e tudo mais. Dá pra ver, sim. Você consegue fazer essa leitura, essa interpretação, às vezes. Não que necessariamente seja, mas... Às vezes você vê pessoas economicamente menos favorecidas observando aquela cena e eles se hipnotizam com a beleza, assim, daquilo. Isso é muito A gente tocante. está falando sobre acesso à cultura, né? Exato. Que as pessoas não têm acesso a ver uma pessoa tocando um instrumento. E, ao mesmo tempo, quanta generosidade do artista, né? Lógico, ele está lá porque ele precisa. Sim. Mas como ele está sendo generoso ao mesmo tempo? De passar a mensagem dele musical, de transformar as pessoas que estão num momento ali tão burocrático da vida que é se transportar, que às vezes demora tanto tempo, né? Exatamente. Então é um sopro mesmo. Com tantas coisas na cabeça, naquele momento só tem um som do violino ali na cabeça. Exatamente. O piano já fica mais difícil, né? No máximo uma escaleta ali, né? Mas o piano para chegar no vagão nunca vi acontecer. Mas Não, eu acho muito bom. Isso que você falou é uma verdade, assim. Mas, tipo, o piano, nesse conteúdo que você faz, eu acho que tem uma coisa, um símbolo muito importante ali, que é essa questão de você falar do seu ponto de vista, você não tá falando que aquilo é uma verdade absoluta, que nem você falou, e além disso, você fala, por que as pessoas falam, não é isso, certas pessoas falam, é isso mesmo, eu concordei, não é todo mundo que discorda. Eu acho que é por conta desse jeito que você fala, da paixão que você fala, quando você vai falar ali, você se anima fazendo o próprio conteúdo ali. E eu acho que... Exato, ele se emociona com ele mesmo. Ele quase chora quando ele olha pra câmera. Exato. É verdade, cara. Mas isso é do artista, viu? Porque quando a gente vai falar, quando a gente vai tocar uma música, quando a gente vai entregar, a gente tem que vestir a camisa. Mas isso é do artista e é de qualquer profissional. É importante que você, enquanto qualquer profissão que você tenha, você vista a camisa, né? Com certeza. Essa aqui é a minha missão. É sobre isso que é o meu trabalho, é isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu tenho para entregar.
e eu vou entregar da melhor maneira possível. Engraçado os vídeos sobre, sobre time de futebol, né? Porque não tem nada a ver com o meu mundo. Nunca joguei uma partida. Se joguei, fiquei no cantinho ali. Não é, né? Da minha vida. Qual que deu certo lá? O que você falou? Todos dos times de futebol, Todos não eram muito certo. todos deram muito certo, porque envolve uma paixão. Eu acho que esses aí eu ainda não cheguei a Mas ver. o Corinthians deu mais certo. Né? Ah, pois é, lá, já entendi. Que o torcedor vem me falar, "Ah, muito bem, você é palmeirense, você é São Paulino. Eu não sou nenhum dos times, mas é porque quando eu me proponho a fazer o vídeo, eu falo, não, eu vou pesquisar, eu vou deixar fluir meu pensamento, eu vou deixar vir uma inspiração, vou procurar por ela também, porque ela não vem de graça, né? Isso é muito importante. As pessoas ficam achando que eu produzo assim conteúdo como se fosse uma... agora é sobre isso. Não, tem todo um preparo psicológico, né? Eu fico observando, é como se fosse um objeto, eu fico ali, ó, olhando para ele um tempo, o que eu consigo perceber e... Não entendi nada aqui. O próximo quadro é justamente sobre isso. Ah, pronto. Ah, Já estamos no próximo quadro. Calma aí. Não, eu acho que seria até... não. Você Pode, quer? pode continuar falando. Depois a gente puxa o quadro. Tá bom. Tá. Muita coisa pra falar. Não, e aí é porque tem esse cuidado, né? O que eu vou falar? Eu tenho que trazer uma coisa que seja interessante, emocionante, que tenha um sentido, né? Que não seja uma coisa que tirei da cartola assim, sem sentido algum. Não, tem que ter um caminho, um roteiro, né? Então eu roteirizo meu conteúdo. Às vezes é Não é só chegar e improvisado, gravar, né? às vezes é improvisado, acontece na hora, mas eu tenho um plano sempre. Tem Não. meio que um caminho a seguir, né? Primeiro eu vou tocar essa parte, aí eu vou explicar. Isso. Aí agora a segunda parte, depois explicar. Tudo isso é trabalhado. Sim. Tudo isso é trabalhado. É um mapa mental, né? Daqui eu vou pra cá, daqui eu vou pra cá, entendeu? E eu quero chegar, eu tenho essa mensagem para passar, no geral. Eu quero que as pessoas entendam essa ideia. E eu tenho 1 minuto para isso. Uhum. É sempre assim o meu desafio. Isso é um desafio, né? Esse negócio de 1 minuto não importa o conteúdo, é um desafio. E cada vez vem sendo enxugado esse tempo, né? Em 5 segundos, pegue a atenção de alguém. Isso está dentro da forma do minuto, né? Exato. Porque não adianta você querer deixar uma informação importante lá, ou você pegou no... Isso aí é um desafio de quem produz conteúdo. E no caso com piano... Mas você sabe que eu tava pensando uma coisa interessante? Diga lá. Essa coisa dos 5 segundos é curioso. Ontem eu tava fazendo... Não posso falar isso? Acho que eu posso. A pré-seleção do programa da TV Cultura, Prelúdio. Passei o dia ontem na TV Cultura assistindo 140 vídeos com mais uma equipe para ver quem vai participar do programa. E eles mandaram cada um seu vídeo tocando, tem que tocar uma peça concertante, né, para o seu instrumento e orquestra. E eu já estive nesse lugar, né? Esse programa não existia quando eu tinha idade, mas enfim. Mas nesse lugar de mandar material, de querer fazer um concurso, de participar de concurso, de me preparar. E eu fiquei pensando, nossa, que coisa mais impressionante. Esses 5 segundos que a pessoa tem que se capturar, tá ali para eles também. Num vídeo de 9 minutos. Para você ser aprovado para alguma coisa. Porque o que acontece? Na hora de a gente estar no montante ali de ver 100 e tantos vídeos, a pessoa começou mais ou menos, ou a coisa vai acontecer lá para frente, a gente vai ter que tomar a decisão de correr um pouco o vídeo para ver se aconteceu alguma coisa ou não. Você tem que pegar a pessoa, esse negócio de 5 segundos é para tudo. Uhum. Até para conseguir um emprego, de repente. Exato. É para tudo. Você colocou um negócio na boca, tem que ser encantador rápido. Você vai provar uma comida, tudo tem que estar assim, talvez. Mas a gente tem que se esforçar no que a gente faz para ser efetivo, para ser claro nas ideias. E o que você quer? Tem que aparecer rápido. Qual é o seu objetivo com aquilo? Se você fica
com meias palavras ou rodeando um pouco. Às vezes o tempo não dá tempo, as pessoas não pegam e você perdeu a chance por alguma razão. É muito louco. Por causa da apresentação do seu prato, olha Que aqui, seja. olha lá. Por isso que a gente já chega pra galera e já faz assim, suco, já na cara deles, pra apavorar, né, Isaías? Não, exato. Pô, bom demais. Vamos para um quadro? Vamos pra um quadro. Eu acho que tá na hora exata. assim, Do pra gente ir Cortas, pro quadro. com certeza. Bora? Vamos, mas calma, tem que dar o comunicado. Amanhã, 8 da noite, estaremos aqui de novo com Antônio Vaz Lemes e o seu piano. Que toca. Olha os caras, cara. Olha a sintonia. Isso aqui é o suco. Tome. É o suco de maracujá no cérebro. Beleza, amanhã estamos de volta. Tá curtindo o suco? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte. E @vendesuco em todas as redes sociais.